Olá pessoal, vamos lá para a nossa próxima aula. Vamos falar da classificação doutrinária dos crimes. Nós ainda interpretamos o que é crime, o que não é. Né? Agora nós vamos falar de como se classificam os crimes. Como funciona a classificação doutrinária, legal e doutrinária dos crimes. Tem no material de vocês, são várias, pessoal, possibilidades de classificação. Mas antes da gente falar da classificação, eu quero comentar com vocês uma coisa muito importante. O mesmo crime, tá? Nós temos aqui crimes comuns e próprios, crimes de mão própria atuação pessoal, crime de dano e perigo, crime material formal de mera conduta, crimes comissivos, omissivos, instantâneos permanente, unissubjetivos, plurissubjetivos, multidinário, ação múltipla conteúdo variado, continuado, habitual, simples e complexo. Tá? Veja bem, existe cada ponto desse que tem uma definição específica, mas o mesmo crime pode apresentar mais de uma modalidade. O crime pode ser comum e simples, o crime pode ser próprio e complexo, o crime pode ser de mão própria e multidinário. Então, essas nomenclaturas, elas são de interpretação individual, mas nós podemos ter casos que o crime vai se apresentar com várias configurações. Tá? Então, é bom vocês saberem isso de início para a gente poder depois entender o que a gente está falando. Tá? Bom, vamos então primeiro analisar a questão da qualificação da infração. Tá? Como é que a gente interpreta a qualificação da infração? Qualificação da infração é o nome que é dado na modalidade que pertence ao fato criminoso. Se é crime ou se é contravenção penal. Nós já falamos anteriormente a diferença. Crimes são a modalidade que a gente conhece, homicídio, lesão, furto, roubo, estupro. Contravenção são chamados crimes anões, são crimes de menor potencial ofensivo. Tá? É jogo do bicho, é o bingo clandestino, essas coisas. São considerados de menor potencial lesivo, portanto, a pena é menor, tá? São configurações mais leves. Portanto, nós temos dentro da qualificação o crime, a modalidade que pertence. Cometeu homicídio, nós estamos falando de um crime. Foi jogo de azar, estamos falando de uma contravenção penal. Só para vocês se acharem nesse contexto, ok? Bom, vamos para a primeira qualificação dos crimes. São crimes comuns e próprios. Quando a gente falar do crime comum, o que diz? O crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Mas é a pessoa mais rica, mais pobre? Não, pessoal. Tá? Qualquer pessoa, independente da idade, independente da capacidade mental, porque nada impede uma pessoa que tem a capacidade mental comprometida, ela tem um responsável por ela. Agora, nada impede que ela, no momento de loucura, cometa um homicídio. Ela pode pegar uma faca e matar uma pessoa, porque ela não tem a real noção do que está fazendo. Mas ela pode cometer o ato? Pode. Não tem como a gente saber se ela vai fazer ou não. Mas o que nós estamos interpretando aqui é o crime comum. E o crime comum é aquele que é praticado por qualquer pessoa. Em cima disso, nós temos qualquer configuração possível de cometê-lo. Tá? Ao menor de 18 anos, o menor de 18 anos responde ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas ele pode cometer um crime. Tá? Ele vai responder numa norma diferente, jurídica, mas o crime vai existir. Tá? Então, quando a gente está falando disso, nós podemos trazer como exemplo claro para vocês o homicídio, o furto, o estelionato. Mas por que o homicídio? Acabei de falar. Interpretem comigo. O homicídio pode ser cometido por uma pessoa de 40 anos, de 15, de 14, de 60, de 70, independente. Pode ser cometido por uma pessoa com suas faculdades mentais em plena atividade, como uma pessoa com comprometimento restrito ou total. Tá? Então, é essa configuração que a gente tem que ter quando se falar de um crime comum. Bom, e o crime próprio? Crime próprio. Comum foi. Vamos para o próprio que está do lado. Crime próprio é aquele que só pode ser cometido por uma determinada categoria de pessoas. Não estou falando das pessoas melhores ou piores, até porque isso não existe na configuração. Tá? Estou falando que são crimes que só podem ser cometidos por determinadas pessoas que estejam em determinadas funções, local, por função de cargo específico, por função de conhecimento específico. Tá? De condição específica, desculpe. Bom, pegamos o exemplo. Peculato e o auto-aborto. Por que o peculato? Peculato é um crime próprio, porque só pode ser cometido por uma categoria chamada funcionário público. Que ele só pode cometer o referido crime por estar naquela função, por ter acesso a determinada situação, por poder ser o único a ter acesso àquela possibilidade de cometer o crime e em cometê-lo. Então, é um crime que tem caráter próprio, que só o próprio agente poderia cometê-lo.
Autoaborto. Pessoal, o autoaborto só pode ser cometido pela gestante. Eu não posso pegar ele lá e cometer o autoaborto, porque o nome do crime já diz, autoaborto. Então é um crime próprio, por quê? Porque só pode ser cometido pela própria gestante. Então essa é a configuração simples e de fácil entendimento do crime próprio. Dentro do crime próprio, nós temos uma outra caracterização que chama-se crime de mão própria. Por que dentro do crime próprio? O crime próprio, ele é um crime de guarda-chuva, ou seja, abaixo dele nós temos também uma configuração independente, mas que é derivado do crime próprio. Por exemplo, chama-se o crime próprio de atuação pessoal. Eu atento para que vocês grifem mais na cabeça o crime de atuação pessoal, para não fazer confusão com o crime próprio básico. Tá? Vocês vão entender por quê. Então, qual é o crime de atuação pessoal, mão própria de atuação pessoal? É o crime que só pode ser praticado por determinada pessoa. Mas, professor, isso não é um crime próprio? Ele é derivado do crime próprio. Tá? Mas só pode ser praticado por determinada pessoa, ou no caso, ela mesma. Por exemplo, em fato que ela é a pessoa intimada, vamos lá, um crime de falso testemunho. Eu fui intimado a depor como testemunha. Eu não posso pedir, vou ir na casa do meu vizinho, fulano, vai lá e testemunha para mim que eu não quero ir, não vou falar nada, não quero me envolver. Não posso, eu fui intimado, eu presenciei o fato, eu fui arrolado como testemunha, portanto só eu posso fazer, diferente do crime de autoaborto, por exemplo, essa configuração é baseada no que eu vi, no que eu sei, e não tem como eu passar o que eu vi para outra pessoa, eu posso contar para ela, mas no crime de falso testemunho não permite essa possibilidade. O crime de cometido, por exemplo, de falsa perícia, só pode ser cometido pelo perito. Por quê? Específico. Mas não é como funcionário público, não. É porque o perito tem conhecimento para aquela função. Ele não pode pedir para o filho dele, que é advogado, vai lá e faz a perícia para mim. Ele não tem conhecimento para aquilo. Ele não estudou para aquilo. Ele não é formado para aquilo. Ele não tem dinâmica para aquilo. Portanto, é um crime que só pode ser, é uma situação que só pode ser efetivada pelo perito. Tá? Então, no caso específico, nós temos dois exemplos claros de crime de mão própria e atuação pessoal. Ok? Bom, em cima do que nós falamos, vamos analisar uma questão concursal agora em cima dessa primeira parte, dos crimes comuns e próprios. No que tange os crimes comuns e próprios, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Crime comum é o que pode ser praticado apenas por pessoas menores de 18 anos. Errado, pessoal. Falei para vocês. Crime comum é o crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Menores de 18 anos, maiores, independente da idade. Tá? Então a assertiva A está errada e muito errada. Assertiva B, crime próprio. É o que só pode ser praticado, cometido por determinada categoria de pessoas. Correto. Falei para vocês e citei o exemplo. Vou lembrar o exemplo do crime de peculato. Só pode ser cometido por funcionário público, em função de poder ter acesso à informação, ao caso, a determinada função, por estar naquele referido cargo. Crime próprio. Assertiva B está correta. Vamos para a C e D, apesar de saber que está errado, vamos ver por que está errado. Assertiva C, crime de mão própria. Lembrem de mão própria, atuação pessoal, que não está na questão do concurso, mas lembrem sempre disso. É aquele que não exige a prática única pela própria pessoa, ou seja, a si mesma. Errado, falamos há pouco. O crime de mão própria ou atuação pessoal é o crime que exige a prática da categoria própria da pessoa, ou seja, exige que só ela pode cometer. Lembrem do falso testemunho. Quando falar em crime de mão própria e atuação pessoal, lembrem do crime de falso testemunho. Eu não posso terceirizar o meu testemunho. Só eu posso dar testemunha. Porque só eu ouvi, eu sou testemunha que sabe daquele fato, senão eu não seria chamado. Tá? Então eu não posso passar para outro. Tá? Bom, e a opção D, crime próprio. Novamente, tá? O peculato não é um exemplo de crime próprio, porque trata-se de um caso em que se exige a qualidade de funcionário público. Pessoal, parece que foi combinado. O peculato, ele é um crime próprio. Falei como exemplo sem querer antes, porque ele exige, tá? O crime próprio é aquele que exige, é cometido por uma determinada categoria de pessoas. O peculato é um crime que só pode ser cometido por funcionário público. Portanto, funcionário público enquadra-se em uma determinada categoria de pessoas. Portanto, a assertiva D está errada. Por quê? Porque ela diz que não é um exemplo de crime próprio peculato. Erradíssimo. Peculato é, sim, um claríssimo exemplo de crime próprio. Tá, pessoal? Vamos até o próximo bloco. A gente se encontra breve. Grande abraço.